estamos iniciando mais um talk com Edna Esmeraldino e agora com o Esmeraldino me acompanhando. Olá, pessoal. Olá, né? Bem, Então, é bom estar aqui de novo, amor. E é bom ter você por aqui também. Tava com saudades. Ele estava rebelde, ficou umas 2 semanas sem gravar comigo, mas ficou com saudades. Mas é para dar saudades. E a gente valorizar o trabalho dele, né? E hoje nós estamos comemorando, né, amor, 350 mil visualizações. Estava observando ali, passamos, né? 7.700 inscritos. Quase 8 mil inscritos para um canal que começou despretensiosamente, né? Com 2 corajosos. Começamos de forma amadora, né? Eu tava continuamos amadores. Eu tava falando com o Wellington. O Wellington, ele tá aqui atrás, ele tá atrás das câmeras. E aliás, a gente deve muito também ao Wellington. E tava falando com ele que tem 2 fases do canal. A fase antes do Wellington e depois do Wellington. Ah, com certeza. Isso é notório, né? Então dá parabéns ao trabalho que vocês não conseguem ver. E quem também nos vê. ao Artung, né? Que é o estúdio onde nós gravamos. Sim. A gente melhorou muito a qualidade. Isso é bem bacana. É tudo que tá por trás das lentes. A gente não faz nada sozinhos, né? Se a gente gravasse na sala de casa com o nosso celular, ia dar muito ruim. Graças a Deus. Então hoje, até para comemorar esses números, né, que nós temos aqui, nós vamos falar sobre um assunto que foi o tema do nosso primeiro episódio. Quando nós iniciamos o canal, né? É verdade. Nós escolhemos o tema obesidade para conversar, até por entender que é um grande conflito, né? E é um assunto polêmico também, gera muita polêmica, mas a gente precisa entender que é uma doença, tem CID. Comum, atual. Muito comum, né? É um desafio e nós trouxemos aqui hoje uma estrategista, eu tenho que ler a colinha, estrategista em saúde e emagrecimento. Já fazia um tempinho que nós queríamos recebê-la, mas como o doutor Esmeraldino estava rebelde, não estava participando. Mas graças a Deus, hoje temos a honra, né, de ter a Joana aqui conosco. Ter a Joana Tomil, que ela vai apresentar um pouquinho, falar um pouco do trabalho dela, mas eu achei incrível, assim, não só o trabalho da Joana, mas a história pessoal dela também, né, que é um desafio, assim como eu, quando eu iniciei o Talk, quando a gente iniciou o canal no YouTube, eu escolhi esse assunto porque realmente é algo que muda a vida da gente, para melhor ou para pior, né, é um desafio. E realmente a Joana também tem uma história pessoal, depois ela vai contar sobre isso. Mas, Joana, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui, para a gente bater esse papo, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade. Falar sobre esse assunto nos emociona, porque é uma história, né? Sim, nossa, também. E nós 3, né? Não, Exato. É verdade, nossa, não tinha pensado nisso. Os 3 bariatricados já. Isso mesmo, E é muito importante porque imagina que aquilo que foi uma grande dificuldade da minha vida por anos e por muitas tentativas, né, que a gente vai conversar, hoje eu ajudo as pessoas a encurtar esse caminho. Né? Exatamente. Então é como se fosse aquilo que você era muito ruim, hoje você se torna muito boa, não só com você, mas a ponto de poder ajudar outras pessoas a não passar pela metade das coisas que eu passei, né? As dificuldades, as perdas, né? E o doutor Esmeraldino sabe que é um problema complexo. É complexo. Não é simples. Não é fácil, senão não teria ninguém obeso. Isso. E até porque ele não é adquirido de uma forma só. Não é só o alimento, não tem um motivo. São vários. É multifatorial, motivos, né? Então, por isso que precisa sempre de uma solução completa, de uma equipe, enfim. Então, eu fico assim, muito feliz de falar sobre. É algo que eu sempre uso, meio de comunicações, televisão, rádio, até o meu próprio, né, o meu trabalho, a minha empresa, para tornar muito público, mas para as pessoas entenderem que elas não podem desistir. Porque a desistência é o aumento. Né? A partir da hora que a gente para, eu estou cansada de lutar, você continua. Porque a partir da hora que você, e aconteceu comigo, a partir da hora que eu, cansei, com 90 e poucos quilos, eu disse, não, agora deu, né? Lutei tanto, eu sou gordinha, eu sou feliz, eu quero ser assim, eu vesti aquela roupa de que não mexe mais comigo, não me traz mais receitas. Não me fala mais de solução. E dali do 90... Não precisa falar que eu tô gordinha, né? Aparece alguém com uma receita mágica de emagrecimento. E todo mundo fala, como você tá gordinha, como tá gordinha. Todo mundo, você sabe que tá gordinha. Isso. Só para corroborar o que vocês estão falando, 2 coisas, quer ver? Eu estava vendo hoje no Brasil, hoje 60%, dados bem, da população está acima do peso. Nossa. 60%. Aí entra o sobrepeso e o obeso, né? Que
Pode falar, pois tem números que a gente tem fórmulas que a gente vai classificar, que não é o caso aqui explicar isso agora. Mas 25% da população, 1 a cada 4 brasileiros, está na faixa da obesidade. Né? E você falou uma coisa interessante. Primeiro que é uma doença crônica, uma doença tem CID, hoje é doença, né? Sabe que... E a pessoa ela só vai observar em geral que ela está obesa ou ganhando peso quando ela já está bem gordinha. Né? Que no início a pessoa, não, eu dou jeito, eu controlo e tal. Porque, na minha opinião, o que acontece é que a gente tem muito hábito de conferir a nossa conta bancária, o nosso saldo, mas não tem o hábito de subir na balança. E ver que número. E para você perceber em roupas, já foi 5, 7, 10 quilos. Para você observar no espelho, a pessoa não percebe. Não é no início. Quando eu faço antes e depois, os pacientes eles olham assim, não, eu não estava desse tamanho. Joana, olha o meu pescoço. E aí eles começam a falar aqueles nomes, né? Eu parecia isso. Então, como eu estava falando, não desistir e não parar, porque quando eu estava com 90, eu disse, agora eu sou feliz e deixa, e eu não tenho mais solução. Fui para 100, fui para 118. Então aumenta. É o que você falou, se desistir, eu creio que a Aina também passou por isso, você só vai aumentando os dígitos. Né? Vai aumentando. E claro, e a obesidade, primeiro, como você falou, é uma causa multifatorial. Né? Ou várias causas. Sim. Né? Não é causa única. Se fosse causa única, seria fácil de combater. Eu estava, até me chamou muita atenção hoje, né? Primeiro, claro, a primeira é a ingesta alimentar. Essa que está totalmente errada, é uma ingesta, vamos dizer, com excesso de calorias, né? Que é onde vai ter que ser mudado, primeira coisa. É comer mal, né? Comer muito e comer mal. Segundo, é o sedentarismo. Também estava hoje lendo sobre isso. Que é um problema crônico da vida moderna. A gente trabalha muito e não tem tempo para... Porque as pessoas usam muito, doutor, a desculpa, né? É a genética. Minha família, meu pai era gordinho, minha mãe era gordinho, e a gente sabe que geneticamente, né, a predisposição genética é só 30%. Ou seja, todo o restante, ou a maior parte, são hábitos de vida. Então, o que existe é um hábito, às vezes, familiar, né? De uma alimentação não saudável, não saudável, correta. não podemos falar. Enfim, né? Mas predisposição genética mesmo e sedentarismo. Então, diz assim, ó, se a pessoa tem uma tendência genética, isso é o que falava o artigo, tem uma tendência genética e tem maus hábitos de vida, vai desenvolver. E tem várias referências mostrando o seguinte, que uma pessoa que vem de uma família obesa e convive com uma família com outros hábitos, a tendência dela é ser do estilo daquela família. Quer dizer que é o meio que convive que mais interfere do que a genética. Exatamente. Tem vários estudos mostrando. E quando você falou do sedentarismo, né, e alimentação, e justamente esse é o motivo de vários problemas de saúde, não só da obesidade. Essa é a ponta do iceberg, né? Exato. E aí a gente vai impedir, de repente, uma diabetes, uma pressão alta, de vários problemas que vão vir junto com isso, não só a obesidade. Já que está falando, quer ver, a obesidade, mas por que a obesidade faz mal? Sobrepeso, a gente vai falar até de obesidade, nem de sobrepeso. Porque é o seguinte, para as pessoas entenderem que não é uma questão de preconceito não, ou de conceito de beleza. A gente está falando de saúde. E a gente... E porque a gente passou por isso. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de nós mesmos. Eu fiquei, mais ou menos, eu brinco, eu não nasci gordinho, né? Mas eu fiquei... Eu até vou lançar um desafio. Se o doutor me permitir, a gente colocar a foto sua, que a minha eu vou colocar. Uma minha para vocês verem como eu estou agora e como eu era antes gordinha. Porque eu pesei 117 quilos. Eu tinha cara de ser minha mãe de agora. Eu 118, ó. Tá, então, olha só, então, a gente fala, então o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é essa é a fórmula que tem até aqui no celular, o IMC de vocês chegou a quanto? O meu era 52. Tá, porque acima de 30 é obeso, né? E acima de 40, a gente fala é obeso grau 3, ou obeso mórbido. Então o teu era bem hard. Mais, o teu chegou quase 40. Quase 40. Olha só, 38, eu também, eu cheguei a 52, né? Eu cheguei a 155 quilos. Eu vou colocar a fotinha do doutor para vocês verem como eu fiz bem eu brinco, como ele tá melhor graças a Deus. Então, deixa eu dizer, o IMC também era 52, né? E vou dizer que, aí a gente está falando de obesidade, a obesidade quem tem, então a gente pode discutir isso, porque a gente passou vários anos assim, muito obeso, não é nem obeso, é muito obeso. Não é fácil, nada é fácil, né?
e desencadeia doença. Então o problema é que a obesidade é o fator de risco para um monte de doença, né? Pressão alta, diabetes, artrose, câncer, alguns tipos de câncer, infarto, AVC, doenças emocionais e assim vai. Eu operei a coluna, né, por conta disso, tive um problema no intestino, precisei Você já fazer era uma obesa na cirurgia, época da sim, coluna? foi por conta Que é do são os sobrepeso. problemas articulares, né? Foi por conta E a questão em relação ao que você trouxe, tudo, eu acho que os últimos 2 anos, o Covid, ele veio ali para, poxa, as pessoas que estavam obesas eram predispostas a talvez não sobreviver. Por quê? Porque levava quem tinha ausência de saúde. Exatamente. Quem estava doente, o corpo está doente. Então, levava pessoas jovens, né? Então, e por quê? Porque o corpo, ele está sofrendo para viver. O corpo sofre para viver e nós temos um esforço muito grande também físico para lidar com aquele peso. Porque se você pegar hoje o peso que você eliminou e colocar nas suas costas, como é que é carregar não, para esse sair fardo? do carro, Joana, meu Deus, para amarrar um sapato. Eu Nem falo, pensar. pega um saco de 5 quilos de arroz e fica o dia inteiro carregando no colo. Você não vai aguentar o peso. E antes, como que a gente aguentava Quando carregar eu recebo peso, uma, né? às Porque vezes a um gente era mais paciente- novo. Também. Porque quando é mais novo também. ainda aguenta. Sim. Agora se você ficar obeso e idoso, aí já está tudo desgastado. Exato. E aí o que acontece? A gente tem as pessoas que estão ali com 140, 150, e daí quando ela chega no meu consultório, a gente vai começar as etapas, ter os resultados, ela fala assim, mas você vai tirar da minha zona de conforto? Eu nem comecei ainda, né? Eu disse, não, eu vou tirar você da zona do desconforto. Porque se tem uma situação que a gente está, quando a gente é obeso, não consegue amarrar um calçado, é estar desconfortável. Eu nunca me esqueço o dia que uma cliente chegou para mim e disse assim, Joana, para a gente ver o quanto as coisas pequenas são muito importantes. Eu sou muito feliz hoje. Na avaliação final, eu disse, por quê? Porque eu consigo fechar minha sandália sozinha. Olha só. Nossa, pequenas Aí eu, coisas, ok, né? dessa não, é porque anos eu disfarcei para o meu marido não perceber que eu não conseguia mais fechar sozinha. Então, tu entende que eu me escondia do meu marido, eu levava para minha filha, eu procurava me arrumar antes de um evento, porque eu só usava calçado aberto, no inverno, porque estava frio nos pés, e todo mundo perguntava para mim o que eu tinha, e eu dizia, não, eu não sinto frio. Eu sentia muito frio, mas eu não conseguia fechar os meus Sei que eu calçados. fazia? Nossa. E aí ela admitir isso era muito difícil. E quando ela ia em casamento e tal, ela se organizava para se arrumar na casa da filha, para pedir para a filha, olha só. vocês analisam a gestão da vida dessa pessoa? Quer ver o que eu fazia? Sério, eu já, quando ia comprar sapato, eu já não comprava mais com cadarço. Eu comprava sempre sem cadarço, Tentar facilitar. para não ter que amarrar. Mas só quero falar uma coisa para os nossos ouvintes, deixar bem claro. É fácil emagrecer? Não, não é fácil. Tá? Faz no consultório também. Tudo que requer sacrifício não é fácil. Não. Né? E aí, o que a pessoa tem que ser? Ela tem que ser estimulada o tempo todo, que a gente estava conversando. Existe na sociedade, mesmo dando esses números altos de que as pessoas, a sociedade, pelo menos no Ocidente, né? A gente está cada vez mais obeso, ganhando mais peso por N fatores que a gente já falou aqui, mas existe um estigma, o obeso ainda ele é marginalizado. Vocês passaram por isso? Como se a pessoa escolhesse, né? E principalmente agora, lá na minha época, eu estava buscando emprego, namorados, né? Sim, Essa fase sim. que a gente se sente excluído. Só que agora, com todos os problemas emocionais, tá? As pessoas na contratação, nos empregos, poxa, se ele é obeso, não é nem a parte física, porque hoje tem muito computador e tal, antes era mais habilidade física. Se ele tá gordinho, ele é uma pessoa que tem muito problema de ansiedade. Se ele tem ansiedade, vai para pânico, falta, não trabalha, se encosta. Vai ter ausência, né? É uma pessoa que se oscila muito. Então tem um As pré-julgamento. pessoas já pré-julgam, né? Dificilmente vai conseguir um cargo de liderança, sabe? Então, assim, e as pessoas que chegam lá é porque elas colocaram a prova, conseguiram mostrar resultado. Era um exemplo, né? Exato. É muito mais difícil e complicado. Tu tens que provar. Mas até você provar, você tem que ter oportunidade. Justamente, tem que te darem Eu oportunidade. já tive pessoas que chegou para mim e falou assim, Joana, homens, olha só que interessante. Joana, eu percebi que eu perdi um cargo de liderança numa empresa muito grande, não estou conseguindo me colocar no mercado, e eu percebi que pode ser 2 fatores, a idade, né, e a minha condição física, que eu sou gordinho e tal, não sei até o nome que eu estou falando. E ele falou assim, a idade eu não tenho como reverter, mas o meu peso eu tenho, preciso de ajuda. Então ele emagreceu 37 quilos comigo. É que eu falei. E justamente assim, pouco tempo depois, ele conseguiu inserir no mercado. Porque o fato dele ter um cargo alto faz com que outros... Não, eu não concordo contratem. que existe... Sim, como é que é? Não é uma... Como é que é a palavra certa?
Não, é um preconceito. Tem. Sim, Tá? sim, E a gente gente vê cada finge vez que mais não pessoas. Vou existe. dar um exemplo, quer ver? Ó, ela está falando assim, ó, quando eu ia, né, viajar de avião, ia para o congresso, eu me sentia mal. Né, porque apesar de ter tanta gente já ganhando peso no mundo, tal, o mundo não é feito para os gordinhos. Não. Né? Então, já para sentar ali na poltrona do avião, primeiro já é apertado. Então, quem é gordinho é apertado ao quadrado. Eu tinha que pedir um cinto extra. Você também aconteceu contigo? Não, mas Não? eu tive uma paciente que falou É? pra mim, meu Deus, Joana, primeira etapa, eu disse, por quê? Eu só estou usando... Ela pedia 2 cintos Nossa, extras. então. E eu falei, eu não sabia que tinha isso. Porque na época eu tava bem gordinha, eu não viajava tanto de avião assim, então eu não sabia. E um detalhe que você estava falando, a diferença de uma pessoa que tem, vamos lá, algumas coisas que podem impedir ela de conseguir um emprego, de ser mais difícil, um TDAH, uma dificuldade em relação intelectual, inteligência, não está escrito nela. Não. Sim, não aparece. Agora o obeso está escrito. É. Eu já sei. Então tu anda e já é julgado o tempo inteiro. As pessoas Porque falam, faz você é trabalho, malandro, você não faz nada, você entendeu? come muito errado. Tu vai ter que... Então, assim, uma pessoa que tem problemas numa empresa, que talvez ela não seria contratada por testes ou seleção, é uma coisa. Acontece que o julgamento do obeso tá ali, ó. A gente já vê, eu consigo ver. Entende? E aí todo o julgamento já está ali. E as pessoas são muito visuais. Então, quando as pessoas me procuram na clínica, e graças a Deus, eu acho que assim foi o universo que trouxe um propósito, né? Eu fazer essa transição, né? Imagine, trabalhava... Quantos anos que você fez a cirurgia, Joana? Eu fiz quando eu tinha 28 anos. Em 2010 para 2011 eu fiz minha cirurgia. E eu trabalhava na empresa da minha mãe, familiar, né? Que é material de construção. Então, fiz a minha cirurgia. Dos 45 quilos que eu tinha que emagrecer, teoricamente, eu emagreci 27. E aí, com 1 ano e meio para 2, estacionou e eu comecei a ganhar peso novamente. Porque você não mudou os hábitos? Então, voltasse aos velhos na verdade, hábitos? eu vou te dizer o seguinte, eu sempre dizia que eu tinha um defeito de fábrica. E por que eu dizia isso? Porque eu não tinha hipotireoidismo, minha família não era gordinha, eu não tinha desculpa nenhuma, eu não tinha nenhum motivo para usar como bengala. Então, tipo, era eu o problema. Sim, provavelmente genético seu mesmo. E aí, eu não comia assim, claro que os meus hábitos não eram os melhores, mas eu não comia para aquilo nem para aquele tamanho. E eu me movimentava, era dançarina, eu fazia muitas coisas. Só que aconteceu, quando eu fiz a bariátrica, fiz o acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, como faz... Não, porque agora eu vou resolver minha vida, entende? E antes disso, vocês sabem tudo que a gente tem que fazer para provar que é necessário uma bariátrica. Todos os tratamentos com os médicos, anos de acompanhamento dos melhores, eu sempre disse. Não é a primeira opção. Não, eu sempre falo, eu fiz as melhores escolhas e as piores. Tá? Eu fiz muita coisa muito certinha e coisas nada certas para tentar emagrecer, por desespero. Sim. Quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica, ela é aberta, na época era aberta. Eu também E meu fiz filho essa. tinha 3 meses. Nossa. Vocês já viram uma pessoa fazer cirurgia com filho de 3 para 4 meses, aberto, não podia pegar no colo, e eu não podia... Quantas pessoas nem saem da cirurgia? Sim. Então, como é que foi sua gravidez? Então, até falar umas coisas interessantes. Como é que foi sua gravidez? Você já era obesa, certo? Eu tive pré-eclâmpsia. Foi por isso que eu fiz a bariátrica, porque eu entrei em desespero. Porque o meu pai biológico, ele faleceu com 28 anos, magros, com problema cardíaco. Eu estava com 28 anos, acabei de ter uma pré-eclâmpsia, quase que eu e meu filho fomos embora, né? E eu era gordinha daquele jeito. Então, eu não coloquei meu filho no mundo para ele ficar sozinho. Meu pai ele não sabia o que ia acontecer, ele era magro e tal. Eu sei o que vai acontecer comigo. Sim. Eu tô fora do peso, eu tô com um monte de problemas de saúde, eu botei um filho no mundo, eu tenho que ter responsabilidade. Tomar uma decisão, né? Na época, com o conhecimento que eu tive, eu fui com a bariátrica, entende? Fui atrás. E até fiz coisas que não deveria, eu teria que ter esperado mais tempo, meu filho tem que estar maior, se não dá certo, quem vai cuidar do meu filho? Mas isso é desespero. É o desespero. E eu tive vergonha durante muitos anos. As pessoas perguntavam, o que tu fez no primeiro ano? Eu tive vergonha de dizer que era bariátrico. É bariátrico, né? Porque pra mim aquilo era sinal um fracasso. É que não, mas isso era comum antigamente. Porque a gente tem também Concorda que que as pessoas faziam bariátricas, até a gente tinha a vergonha de falar, fiz bariátrica. Hoje não, graças a Deus, mas... E também uma questão que é importante o pessoal que está em casa entender, que quando você faz a cirurgia bariátrica, ela vai te ajudar, ela não vai resolver tua vida e solucionar tua vida. Eu, até hoje, se eu bobear no que eu como, eu já engordo. Exato. O Roberto, você falou que as pessoas não têm o hábito de se pesar, né? Nós temos no closet ali na frente do espelho a balança. E acho que eu acho que a maior dica que pode dar para qualquer pessoa que está assistindo aqui, tá? Eu sempre falo, o maior segredo da manutenção do meu tratamento, o maior segredo é o mais simples. É o acompanhamento. É nunca deixar de se pesar.
A balança quebrou, compra outra, acabou a pilha, porque as pessoas acabou, elas põem debaixo Não da cama, minta não para dá si mais. mesma, né? Não minta. E aí é onde vem, assim, esse cuidado. E eu atribuo muito eu voltar a engordar com a bariátrica, mesmo sendo ativa e tal, estudando tudo que eu estudei depois, fazendo essa transição, indo para a área da saúde, porque se eu tenho um defeito, eu tenho Mas que estudar, alguma né? coisa Sim, errada tinha. tem. Eu pulava a refeição, eu comia muito pouco, não. e eu roía, em função da bariátrica, que a gente não consegue comer mais um Quantidade prato, maior, quantidade, sim. eu virei roedora. E me diz, alguém rói alface? Não. Não. O que a gente come aqui, a gente rói? É. É amendoim, é chips, é Coisas queijo, calóricas. e não sacia. É que nem aquele que fala assim, deve escutar, ah, não, eu não como quase nada. É isso. Aí fala, Comida vai saudável não, morar é lá na porcaria. Etiópia, para ver se vai engordar. Então, hoje eu entendo porque, assim, todas aquelas outras situações que também influenciam, estresse, não dormia bem, não tomava água suficiente, aí a minha alimentação... Hábitos desregrados, Exato, né? exato. Porque eu nunca fui uma pessoa de comer grandes volumes. Claro, comia doce e tal, mas não era para aquele tamanho. E hoje eu entendo tudo, e é por isso Mas que... aí que tá, foi o que vocês estavam falando, e a Ana falou, a bariátrica, claro, deixar bem claro para os ouvintes aqui, né? O primeiro tratamento não é bariátrica. Não, Né? não. Não está falando isso. A bariátrica, vamos dizer, já é a consequência final. Né? Talvez do obeso mórbido já é de se pensar, né? Mas do sobrepeso e do obeso, a gente pode falar depois do teu programa lá, os hábitos saudáveis, estimular exercícios, cuidar muito da mente. Aí tá, não deu certo. Ok, tem vários remédios hoje que dá para tentar, mas se você não muda os hábitos, você volta aos velhos hábitos. Exato. É o que tá falando, que se a pessoa fez bariátrica e você como psicanalista e não mudar os hábitos, vai ter o mesmo resultado. Aliás, é muito comum, a gente até falou isso no primeiro episódio também, que a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica voltam a engordar. Muitos operam novamente porque elas não mudam os seus hábitos alimentares, né? Eu mesma, e eu cuido bastante da alimentação, procuro não pular refeições, ser o mais saudável possível. Óbvio que a gente dá umas escorregadas, mas eu brinco com o Roberto... Virasse roedora também? Não Ah, sou tá. roedora, não. Eu preciso cuidar muito com o doce, porque eu adoro doce. E eu brinco com o Roberto que eu estou sempre na margem de erro. Né? Eu tenho 2 quilos. Eu não deixo passar de 2 nunca. Eu corro atrás do prejuízo, ou 2 para cima, 2 para baixo, mas eu estou sempre cuidando. Por isso que a gente fala que a obesidade é uma doença e você vai controlar ela pro resto da vida, tendo feito bariátrica ou não. E aí talvez o erro, porque a pessoa faz bariátrica, fiz bariátrica, posso comer o que eu quiser, nunca mais vai engordar. É doença crônica. E nós estamos aqui falando de pessoas que têm noção de saúde Sim, hoje, que exatamente, sabe que quais tem são os hábitos, conhecimento. sabe as consequências do que ingere. Então, tu imagina uma pessoa que não tem tem, conhecimento. que come sem controle quando está no momento de ansiedade, que a comida já virou um acalento, que aí grava isso como um prazer, e a gente sabe a nível cerebral onde que isso vai, né? Então, assim, o quão difícil isso é hoje, né? O quão difícil é lidar. Por isso que eu sempre comento, assim, acho que a minha história deixa muito claro. E eu sempre falo, gente, não é só a comida é uma forma de a gente emagrecer a pessoa, mas tem vários outros caminhos, eu sou um exemplo muito disso, né? E se não trabalhar de forma muito profissional, as pessoas ficam tentando, não dá certo, e aí acontece o seguinte, eu não tenho jeito, é isso, desiste na minha situação. E quantos por cento você acha que te acompanham, né, na tua clínica, que vão lá para tentar emagrecer, que você acha que desistem? Tens uma ideia assim, não? No meu tratamento, assim, eu tenho 2 tipos de atendimento na clínica. Eu tenho, na Centrofísio, atendimento de nutricionista, acompanhamento tradicional, de uma vez por mês, que mas é que aquele da Nutri tradicional, uma vez por mês, e eu tenho do programa. O meu programa de emagrecimento, ninguém desiste, porque eu estou acompanhando e mentorando o tempo inteiro, todo mundo junto. Todo tem treinamentos, atendimentos semanais, reavaliações, todos os dias, todos os profissionais, 12 horas por dia ali no celular, para qualquer... 8 horas da noite, a pessoa chega em casa, aquele dia, sabe? Vontade de comer a porta da geladeira. Aquela sexta-feira. Exato. Vai mandar um áudio para o psicólogo, meu Deus, Regis, eu estou com vontade de comer a porta da geladeira, o que eu faço nessa hora? Eu tenho uma pessoa de plantão para ajudar ela. Entende? Então, essa é a questão. Quando tu tens uma nutricionista, um psicólogo, um educador físico, e tu tens os combinados, tem 2 secretárias que vão dizer assim, a gente combinou que hoje ia fazer uma atividade física em 5 horas, não era mesmo? Era 5 minutinhos, vamos lá? 5 horas. Entende? A gente só vai pedir para a pessoa que combinou. Tem que estar o tempo todo disciplinando. É que o adulto cria regra.
certo? A gente criou a regra. Só que a gente quebra a regra. A criança, ela segue. O adulto quebra e diz, não, tá chovendo hoje, não dá pra ir na academia. Eu trabalhei muito. Hoje tá frio. E tá tudo certo. Hoje tá quente. Agora, se eu combinei contigo hoje de manhã, eu disse assim, hoje, o teu eu de hoje, não o teu eu futuro, o teu eu de hoje. Então, mas vamos ver que hoje vai ter atividade? Sim. De manhã. Tu ainda não entrou no... o dia ainda não te engoliu, certo? Eu vou fazer atividade hoje de uma esteira, 10 minutos em casa. Aquilo que, né, o meu tratamento, a gente trabalha com atividade física de 5 minutos em casa. O mais fácil, o mais Uma rápido. coisa pesada, difícil. Só para movimentar em 5 casa. minutos em casa. Para começar a estimular. Porque a gente tem que começar o hábito do gostoso. Sim. Se eu colocar aquela pessoa uma hora na academia, olhando aquelas mulheres bonitas, aquele espelho já Não mostra vai, diferente. não vai. A música incomoda. E daqui até lá a gente não adianta. Então a gente começa pequeno legal. e gostando. Depois eles evoluem. Você vai fazendo... Sei que eu brinco. Você vai fazendo as pessoas adquirirem o vírus do exercício. Exato. Depois que foi contaminada por esse bom vírus, aí não quer mais parar de fazer. Eu sempre quero fazer o quê? Que as pessoas se viciem, vamos dizer assim, Uma porque coisa vai boa, produzir né? dopamina, né? É um vício do bem. Alguém se esforça para abrir uma rede social. Ai, agora eu sou obrigada a abrir minha rede social. Que trabalho. Não, ai, que gostoso. E fica, né? Ia ficar 2 minutos, fica 10. Porque quando tá ali na rede social, tá produzindo dopamina, tá gostoso. E se a gente conseguir produzir essa dopamina na atividade física? E a atividade física virou um vício. E se os vícios que a gente criar de agora para frente, ao invés de te levar para obesidade, te levar para uma vida saudável? É que tem que mudar os paradigmas da pessoa, né? Exato. Os hábitos, né? Exato. E outra pergunta, Joana, que você observa, né, com os teus pacientes, qual a maior dificuldade? Porque, claro, cada ser humano É diferente. Um histórico diferente, mas as histórias se repetem, né? Então, o que tu acha assim, que é o maior desafio para quem quer controlar o peso? O desafio ele é muito diferente do homem e da mulher, sabe? Então, eu atendo muitos homens, porque a clínica é uma clínica de saúde, então eles se sentem bem, não é uma estética, né? Aliás, para o pessoal de casa é a Centro Físio Valora, Isso, né? isso. É a clínica e tem o espaço... Todo o setor do emagrecimento que é a Valora, né? É a parte da fisioterapia e a parte do emagrecimento, né? E aí, o que acontece? O homem, ele demora para decidir. Ele não vem porque, eu não estou me sentindo bem. Alguns, mas é mais raro. É porque o médico deu uma notícia difícil para ele não está sabendo lidar com aquilo, ele levou um susto, sabe? Algo deu um start. E quando o homem vem, é muito tranquilo, que geralmente ele é disciplinado, sabe? Ele é mais fácil lidar durante o tratamento, só que ele demora muito para vir. E é onde muitas coisas acontecem, né? Quando tem um motivo sério, né? A mulher, durante o tratamento, a gente tem, e eu posso falar porque eu sou mulher, né, gente? Eu posso. A mulher tem toda a parte emocional. Então, a gente tem muito, porque os meus filhos, porque agora eles são pequenos, porque meu marido não me apoia, porque daí agora, ela arranja uma desculpa, você acha? Então, a gente você acha que tem um subterfúgio? Em achar o motivo para aquilo, em terceirizar. Em terceirizar o nosso resultado, a nossa desculpa, o nosso... Então, quando eu tô ali e faço os combinados com eles e eu já alinho tudo, mas tu lembra que para isso a gente ia fazer isso aqui? Porque a gente tem solução para isso. Então, por isso que a mulher, a gente precisa pegar na mão e levar junto e todo dia. E tu precisa, e como uma criança, ela faz aquele desenho na escola que às vezes não é o mais bonito. Mas a professora diz, nossa, que lindo. Então a mulher tem um resultado, tu elogia, tu leva ela lá em cima. E agora, que roupa que tá servindo? Vai lá no teu guarda-roupa ver. E aí tu precisa deixar, porque se o estado de fluxo dela não for bom e o resultado for pequeno e o esforço for muito grande, ela desiste. Então, quando tu corre o risco do teu paciente desistir? Quando o teu esforço é maior do que o teu resultado. Quando a gente lida com métodos e com essa equipe toda ajudando, onde a gente se reúne todos os dias para falar sobre... Porque às vezes a pessoa não vem falar para mim, ela vai falar lá na estética. E a gente tem essa rede onde todo mundo se conversa o tempo inteiro. E grupos, né? Que hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Sabendo usar. Isso. Então, a fisioterapeuta que atendeu ela na clínica fala, Joana, acho que ela tá um pouco assim, o filho dela, isso e aquilo, tal e tal. A gente já vê qual profissional que ela tem mais familiaridade e conversa com ela, tô aqui, o que nós vamos fazer, isso. Então, assim, é pegar na mão, senão a gente não consegue. Então, te respondendo assim, eu acho que a mulher está muito pautada nas desculpas de falta de tempo, da exigência, que eu trabalho, que eu cuido da minha casa. Estou sobrecarregada. Eu não estou dizendo que não é verdade. É tudo verdade, mas faz parte da vida dela. Joana, a gente precisa aprender a administrar isso. Agora, quando, tipo assim, claro, eles vão acompanhar um tempo, né? Eu estava pensando assim, nesse tempo está bem supervisionada, né? Talvez a dificuldade que o trabalho dela é um trabalho bem ímpar, né? Sim, diferenciado. Eu não conheço nada parecido. Eu não você vi não de vê isso na verdade. sociedade em geral. Talvez a dificuldade, né? O teu que é bem diferenciado.
Mas vai chegar uma hora que vai acabar. Isso. Vai ter um stop ali. E aí, depois, o que você vê? A maioria ainda consegue se manter bem ou volta às velhas hábitos de vida? Então, eu tenho duas situações. Eu tenho as pessoas que digamos que a pessoa quer emagrecer 45 quilos. E eu chego num time ali de 30 quilos, que ela tá ali comigo 4 meses, vamos dizer, que eles emagrecem em torno de 15 quilos em 8 semanas. É uma média que eu tenho da clínica. É bastante. E é uma média, levando em conta que meus clientes, na maioria, têm acima de 50 anos. Tá? A maioria acima de 50 anos? A maioria das minhas clientes também. são acima de 50 anos. E aí, o que acontece? Agora, acima de 50 anos é um jovem. Jovem, Uma muito menina. jovem. Falta muito para chegar lá, muito jovem. Então, o que acontece? Essas clientes, às vezes, elas fizeram comigo 4 meses, emagreceram 30. Eu estou sempre avaliando e analisando, que a gente trabalha muito a parte de novos hábitos, reprogramação. Eu adapto 80% do meu tratamento, eu adapto na vida da pessoa. E apenas 20% ela precisa se adaptar ao meu tratamento. Mais Então, tu fácil. entende que não é muito diferente da vida dela, não é um teatro. Ela não vai comer nada de diet, light, sem lactose, comida especial. Ela vai comer comida feita em casa normal, batatinha, aipim, carne ensopada. Isso ela facilita. Porque a gente sabe que tem cardápios, são difíceis de seguir. Não tem cardápio. Ela vai... que eu tô com... Sabe aquela vida assim, aqui eu não tenho tempo de fazer hoje peixe, amanhã frango? Eu vou fazer carne moída na segunda, eu vou requentar a carne moída 5 dias? Pode, no meu tratamento? Pode. Eu não tenho tempo. Então, abre uma lata de atum e come um tomate. Pode ser? Pode. É isso que eu faço. É prático e fácil. Não é caro, não tem, minha comida especial é caro. Não, é simples. Então, voltando ali à manutenção, tem clientes que eu dou alta com 30 quilos e eu sei que ela já está no nível de reprogramação, de hábitos novos, que ela vai emagrecer sozinha em casa. Está madura já. Ela vai continuar emagrecendo em casa. Já tem vários casos que acontece isso, tá? Que eu dou alta, é uma escola, a receita e o segredo não está comigo. Elas aprendem, é uma escola, certo? E elas continuam em casa. Tem as clientes que emagrecem comigo, chegam no objetivo, ou um pouco antes. E aí o que acontece? Elas estão dentro de uma bolha, onde tudo acontece. É tudo fácil. Levantou a mão, tem alguém ajudando. Então essa bolha ela abre e eu fico com uma base. Ou seja, eu tenho todo o grupo e profissionais que vão trabalhar a manutenção. Então aqui tem 7 profissionais com ela todos os dias, aqui vai ter 2, 3. Durante 1, 2 meses. E depois, sem custo algum, porque aí é onde está o meu interesse como propósito, eu acompanho com a minha equipe 1 ano essa paciente. Nossa. Olha que legal. 1 ano. Eu Aí vocês chamo isso. mandam notícias, Isso. mandam Não, eu WhatsApp. tenho um combinado com elas. Como é que está? Toda primeira e segunda-feira do mês, nós vamos conversar com ela, nós vamos abrir, quero saber como é que foi o mês dela, como que ela tá, ela vai mandar o peso. Eu coloco as minhas profissionais disponíveis para ela, para ajudar, combinar, né? Às vezes dá uma desalinhada, porque a gente sabe que os fatores que fazem a pessoa às vezes voltar a engordar, É isso quando tá mesmo. tudo certinho, é um filho numa UTI, Fatores externos, é um né? divórcio, Os problemas algo da que sai vida. do controle.